1.270 bilhões de reais. Essa é a soma de todas as taxas, contribuições e impostos cobrados no Brasil em 2010. Muito? Pouco? Suficiente? Para as 3 perguntas, uma resposta comum: esse dinheiro é mal gasto. Um assunto para tributaristas, para economistas ou para quem paga os impostos? Bora, Bazinha. Ela tá com vergonha. Não vem, não. Essa é Dona Maria, 7 filhos. Trabalha numa cooperativa. Recebe pouco mais de R$300 por mês. Pelos filhos que estudam, Dona Maria recebe mais R$134 do Bolsa Família. O marido está desempregado e, pior, está doente. Dona Maria paga todos os impostos em dia. E, por incrível que pareça, ela é uma das que mais paga. Eu trabalhei 8 dias e meio. Você está dizendo agora? 8 dias e meio. Ganhei, sabe quanto? R$190. Porque foi mais material, né? Porque depende do material. Aí ganhei o quê? R$190. Aí eu fui, só recebi, aí Deus só deu para as contas. Eu pago R$21 de luz, porque eu sou cadastrado por a baixa renda do negócio da energia. Eu pago R$16, R$17 de água. Aí veio o gás também, que eu troco, R$43 do gás. Aí tudo é... Aí fica pesado, né, pra mim. Ela acabou de pagar a fatura do cartão de crédito. Tem um saldo de R$200 para os próximos 15 dias. Ai, não é que o povo vai parar desse jeito, meu Deus. Dona Maria olha bem os preços dos produtos antes de colocar no carrinho. R$5. O que Dona Maria não vê é que pelas contas e compras do mês, ela paga 30% do que recebe em impostos. Os mesmos R$134 que recebe do Bolsa Família. 126,10. Porque se passar do limite, aí... Isso mesmo. Proporcionalmente, Dona Maria paga mais impostos do que os ricos. Tão exótico quanto a palavra usada para definir essa distorção. Regressividade. Em todo o mundo civilizado, a cobrança de imposto é progressiva. Quanto maior a renda do cidadão, mais ele paga. Mas nem sempre foi assim. Na realidade, a história dos impostos começa há milhares de anos, como um tributo propriamente dito. Certo dia, um camponês resolveu, por conta própria, oferecer aos deuses uma ovelha de seu rebanho em reconhecimento à boa colheita e, é claro, à espera de anos melhores. Até aí, tudo bem. A história começa a complicar quando os donos das terras e das armas passam a impor a cobrança aos camponeses, como um imposto propriamente dito. E olha a origem da regressividade aí. Os escribas cobravam pesados impostos em nome dos faraós. O dinheiro arrecadado ia para as grandes obras. E olha que o custo da mão de obra para construir as pirâmides era zero. Os gregos criaram o Estado e organizaram a cobrança. Tinha imposto sobre venda de escravos, sobre mercadorias importadas, tributum para os romanos, que significava repartir entre as tribos, mas os romanos queriam mais, construir e conquistar territórios. A cada vitória se apoderavam de toda a riqueza e de mais escravos. Queda do Império Romano, Idade das Trevas, tempo de incertezas e de reconstrução. Não havia mais Estado. Senhores feudais cobravam dos seus servos a melhor e maior parte da colheita em troca de segurança. Sobrava o mínimo para a sobrevivência. Assim começa a história da cobrança dos impostos, com os mais pobres e os miseráveis pagando a conta dos mais ricos. Os ingleses foram os primeiros a limitar os abusos da nobreza. Obrigaram João Sem Terra a assinar a Carta Magna que limitava a criação de impostos.
Ele cobrava 2 vezes para custear 2 exércitos. O do irmão, o rei Ricardo Coração de Leão, e outro, que estava armando para derrubar o irmão quando voltasse das cruzadas. Nesse tempo, o lendário Robin Hood tentava instituir a progressividade. Tirava dos mais ricos para dar aos mais pobres. A Revolução Francesa também deu um basta aos excessos dos reis Luíses. Um deles, Luís XIV, chegou a declarar que o Estado era ele. L'État, c'est moi! E quem sustentava o Estado? Os burgueses e os trabalhadores. Os nobres só gastavam. Cabeças rolaram. Nasceu a República e com ela a Declaração dos Direitos Inalienáveis do Homem. Uma das primeiras medidas adotadas pela República foi acabar com o imposto sobre os alimentos. A derrama marcou a nossa história. Assim era chamado o dia em que os donos das minas tinham de pagar a cota anual de ouro estabelecida por Dona Maria, a louca. Os inconfidentes bem que tentaram nos libertar, mas a colônia ainda não estava preparada para acabar com a insanidade. Tiradentes foi enforcado e teve a cabeça exposta para servir de exemplo. Aliás, não foi por acaso que ao longo da nossa história, as principais revoluções e revoltas se deram contra as monarquias. Foi assim na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, e sempre pelo mesmo motivo: cobrança excessiva de impostos e para uso de uma minoria. Até o dia em que essas sociedades resolveram limitar, por meio de leis, o apetite voraz dos reis e rainhas. Direitos e deveres garantidos pelas constituições, as leis máximas de todos os países. Para garanti-los, impostos cobrados de todos em benefício de todos. De todos? A gente acaba perguntando aonde está indo esse dinheiro? Por que não está sendo bem aplicado na infraestrutura, na educação, na saúde? Eu quero contribuir, mas eu quero a contrapartida. Pagar imposto tem que pagar, é uma coisa que todos nós usamos a cidade, a iluminação, o hospital, todos nós usamos, então não tem outra forma. Mas que pelo menos a gente tem a sensação mesmo de que realmente está valendo a pena. A gente nunca calculou não, mas eu creio que a gente paga uns 20% do nosso salário a 30%, né? Só de imposto. Nunca cheguei a somar, não. Não estou vendo muita coisa em troca também do que eu pago, não. Cada país escolhe o que cobrar e quais serviços oferecer à sociedade. Quanto maior a presença do Estado, mais impostos ele cobra dos cidadãos e das empresas. Existe um termômetro para medir a carga tributária de cada um deles. Uma continha simples, mas difícil de calcular. É só dividir o quanto se paga de imposto, taxas e contribuições por tudo que é produzido por empresas e trabalhadores. No Brasil, a carga tributária é de aproximadamente 34%. Na Argentina, de 29%. No Chile, 21%. No México, 20%. Nos Estados Unidos, 28%. Na Inglaterra, a carga tributária é de 41%. Na França, 50%. Na Alemanha, 44%. Na Finlândia, 53%. Na Rússia, 24%. Na Índia, 12%. Na China, a carga tributária é de 21%. Afinal, o que isso significa? Carga tributária, de um modo geral, ela é importante e, digamos, crescente quando uma sociedade espera de um governo um determinado número de serviços. Então, uma sociedade brasileira espera que o governo brasileiro forneça basicamente serviços públicos para a população como um todo, e que os serviços sejam mantidos e gerenciados pelo Estado. Em outras sociedades, você pode fazer escolhas diferentes, escolher que são as empresas ou as famílias que vão bancar isso.